Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Rodra aqui. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer! Eu trago conteúdo sobre finanças e investimento a longo prazo, principalmente para te ajudar a ter uma carteira mais completa, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Hoje eu quero falar sobre um dos cases mais falados no mundo dos investimentos, IPO do Nubank. Faz sentido entrar? Vale investir? O que a gente tem de base? E é isso que eu quero passar para vocês, onde eu vou entrar mais a fundo nos números do Nubank e fazer uma comparação com os players atuais. Esse é um ponto extremamente importante que eu gosto e que eu vejo dos fundamentos para a gente começar a entender tanto o cenário do Nubank quanto o cenário de IPO. Dois pontos extremamente importantes dentro dessa análise. Então, fica aqui comigo até o final, onde eu vou trazer todo esse embasamento para te ajudar nessa questão. Bora passar a vinheta e vamos lá! Pessoal, antes da gente entrar mais a fundo nos números, é importante a gente ter o seguinte: o Nubank é um dos cases mais badalados do mundo de investimentos. Ou seja, tem muita companhia, tem muita gente falando, a imprensa em cima, cada vez eles angariando novos players, fazendo aquisições. Então tem uma série de pontos que rodeiam o Nubank. E quando a gente vai olhar um banco que tem somente 8 anos e já fez todo esse estrago, a gente diz, meu Deus, é a melhor empresa do mundo. Então, esse é um dos pontos que a gente precisa olhar com um modo mais racional nessas análises, ou seja, faz sentido, dada a precificação e o potencial de crescimento, o potencial de entrega do banco, a gente entrar nele. Vamos para a tela, onde eu vou entrar mais a fundo nesses pontos, vou explicar um pouquinho desses cases para responder a pergunta, vale a pena investir no Nubank ou não vale? Faz sentido na IPO? Vamos para a tela, onde eu passo tudo para vocês. Primeiro ponto aqui é o seguinte, trouxe essa matéria para ilustrar uma das questões mais importantes do mundo de investimentos. Sempre, anotem isso, sempre antes do IPO, as empresas, em tese, elas tentam mascarar um pouco o resultado. Ou seja, o Nubank, ele ficou mais bonito na foto e deu o primeiro lucro. A matéria nos diz exatamente isso. Mas o que pode acontecer? A gente pode postergar alguns investimentos, a gente pode ajustar algumas questões tanto no contas a receber quanto no contas a pagar. Tem uma série de macetes que as companhias podem utilizar para fechar o resultado positivo. E eu não estou dizendo que o Nubank é ruim, longe disso, mas é importante a gente ter essa ciência que antes de qualquer IPO as companhias fazem isso até para aumentar o valuation e consequentemente conseguir fazer uma captação maior do que o previsto. Então esse é o primeiro ponto que eu trago, ou seja, como o Nubank trouxe o primeiro resultado, é um ponto muito bacana, com certeza, mas a gente precisa olhar racionalmente por esses cases. Claro, a gente consegue fazer algumas mudanças nele, alguns ajustes, nada que seja errado, mas é importante ter essas questões trimestre a trimestre. Então, vale investir no Nubank? É importante o seguinte, IPOs, como eu trago aqui, eles são ótimos para o mercado, abrem inúmeras oportunidades, tanto para nós investidores como para as companhias. Porém, é muito difícil de analisar o valuation, é muito difícil da gente olhar a fundo a companhia. Então, esse é um dos pontos que geralmente holders e investidores de longo prazo não entram em IPOs. E também o Nubank é um case clássico, ou seja, de expansão de marca, de crescimento vertiginoso, países, usuários, produtos, aquisições, é uma série de pontos importantes que fez o Nubank chegar nesse tamanho enorme e principalmente pelas soluções que ele oferece a nós, usuários. Mas faz sentido a gente entrar no IPO com esse valuation? Esse aqui que eu passo para vocês, falando já no valuation de 75 a 100 bilhões de dólares. Isso é muita coisa, é um valuation gigantesco, ou seja, uma captação enorme. Então esses números de certa forma assustam um pouco o mercado, porque o mercado vai olhar hoje com players já extremamente esticados, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então a gente precisa ter o seguinte, para a gente ter uma ideia do tamanho disso, esse piso ele vale mais ou menos o mesmo que Itaú e Banco do Brasil juntos. Olhem o tamanho dessas instituições, e o mercado está falando no valuation do Nubank desse ponto. Eu vou passar os números do Itaú e do Banco do Brasil depois, para vocês terem uma base dessa comparação. Então é importantíssimo a gente entender e colocar um cenário, tá, o que é 75 bilhões de dólares, o que é 100 bilhões de dólares? Isso são dois bancos gigantes, que é o Itaú e o Banco do Brasil junto. É importante ter essa ciência para o investidor, até para a gente começar a olhar por cima e verificar, além das notícias, os fundamentos, os valores e se faz sentido a gente investir, colocar o nosso dinheiro nesse papel. Aqui na tela a gente tem o seguinte, faz sentido investir no Nubank? Hoje o banco tem mais ou menos 40 milhões de clientes, no período agora no último ano de 2021 ele acumulou 76 milhões de reais de lucro positivo versus 95 no mesmo período de 2020.
2020. Importante, isso aqui é somente da Operação Brasil, não coloca as subsidiárias dos vários países que o Nubank já está presente. Mas um dos principais pontos também e um dos porquês que o banco está procurando ir para a Nasdaq é principalmente maior valuation. Sim, a gente está vendo isso com a XP, a gente está vendo com o Banco Inter, a gente está vendo com a Stone, ou seja, uma série de companhias brasileiras de tecnologia que são ligadas a essa área, estão buscando fazer a listagem na Nasdaq, principalmente por conseguir maior valuation. Essa é uma bolsa em que geralmente as companhias têm maior valor de mercado, maior valuation, dado o potencial de crescimento e do que o mercado espera para esses papéis. É por isso que em muitos casos, os próprios gestores ou até as companhias, os investidores como nós, a gente quer entrar em pouca parte da nossa carteira. Geralmente um holder não entra em IPO e quando o faz, entra com uma porcentagem extremamente baixa, até por a gente não conhecer o negócio a fundo. Essa é uma particularidade muito forte dos IPOs. Geralmente, guardem isso, a gente já sabe que estatisticamente as maiores companhias são as que entram na bolsa de valores, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas estatisticamente nos últimos IPOs a maioria não deu certo. Então, geralmente 70% não dá certo os IPOs. Isso quer dizer que as pessoas sempre perdem dinheiro ou sempre ganham? Longe disso, mas a maioria dos cases entram com prejuízo dentro da B3 ou dentro da Nasdaq. Então a gente precisa ter ciência que geralmente a cada 10 IPOs, 7 não vão dar certo. Pessoal, se esse conteúdo está te ajudando, eu deixo o convite, aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Isso é super importante para você receber o conteúdo em primeira mão e eu também conseguir te ajudar em relação à carteira de investimentos, principalmente com olhar de longo prazo, para a gente ter cada vez mais benefícios da nossa carteira conforme os nossos objetivos financeiros. Então, deixa o convite, te inscreve, deixa o like, ativa o sininho e vamos falar um pouquinho mais sobre o Nubank, que é um ponto extremamente importante para muitos investidores brasileiros. Seguindo na nossa análise, um dos principais pontos que chamou a atenção do banco também foi que o Warren Buffett recentemente fez um aporte no banco. O Nubank ele teve um aporte do Buffett, também do Fundo Verde Absoluto, num valuation que na época chegou a 30 bilhões de dólares. Agora o mercado já fala em 75 bilhões de dólares. Olha essas discrepâncias, isso em questão de 3, 4 meses, é muito pouco tempo para o negócio dobrar de tamanho. Então a gente precisa ter muito claro essa ciência de um investidor olhar por cima, olhar racional. Não é porque o negócio é extremamente vários e vários usuários que o negócio vai ser bom para sempre. A gente precisa ter essa ciência e é um dos pontos que eu gosto de olhar racionalmente. Então, só para a gente ter uma ideia, o Banco Inter está fazendo a migração das ações da B3 para a Nasdaq, que tem uma relação de preço-lucro de mais de 1000 vezes. O que quer dizer isso? A gente precisa de 1 milênio na cotação atual e na lucratividade atual para o nosso investimento retornar exatamente. Se a gente investiu R$100, voltar R$100 em lucratividade. Então a gente precisa ter muito claro o valuation onde está inserido. Eu não estou dizendo que o Banco Inter é ruim, longe disso. A gente precisa ter essa ciência quando a gente vai fazer a análise dos papéis. Então vamos seguir onde eu faço uma comparação muito clara. Olhem isso, pessoal. Hoje o valor de mercado de YouTube está mais ou menos em 270 bilhões de reais. Se a gente for pegar um pouco mais do valor de BBDC, que é mais ou menos 200 bilhões, mais Santander, que é 140 bilhões de reais, a gente chega próximo do valuation do Nubank. Então a gente precisa ter muito claro esses pontos. O que eu quero dizer com isso? O Nubank, ele está no valuation extremamente esticado, ou seja, prometendo lucratividade muito grande. Porque a gente pega todas essas instituições aqui, Itaú, Bradesco, BTG, Santander, BID, com exceção do Banco Inter, todas elas são extremamente lucrativas. Todas elas têm lucratividade monstruosa, operando principalmente com margens elevadas e um histórico grande de resultados. Óbvio que essa questão dos bancões versus a fintechs vai ter muita mudança ainda para os próximos anos. Eu não estou dizendo que Itaú é bom, ou que Banco Inter é ruim, ou que Nubank é bom ou ruim. Longe disso, mas eu quero que vocês façam e comparem os dois pontos. Faz sentido a gente pagar 1.500, 1.600 vezes a relação preço-lucro de Banco Inter? Isso vai da análise de cada um. Eu gosto de empresas de crescimento, mas esse valuation para mim é um pouco esticado. Então a gente precisa ter essa ciência quando a gente vai fazer as análises do papel. Parem aqui, podem parar o vídeo, analisem com calma os valores, valor de mercado, lucratividade, o yield, também as margens, são pontos importantes para ter no radar do investidor e para fazer essa comparação se vale ou não investir no Nubank. Bom, pessoal, eu passei para vocês exatamente todos os números, valuation do Nubank, a parte da comparação com os bancos tradicionais, a relação de bancos com fintechs e principalmente por que o banco quer fazer a listagem lá na Nasdaq. São pontos muito claros que o holder olha, o investidor de longo prazo olha, analisa com racionalidade todos os papéis, todos os movimentos, principalmente para a gente
gente ter uma carteira robusta e que atenda aos nossos objetivos. Se esse conteúdo te ajudou, eu deixo o convite, te inscreve aqui abaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho, te espero no próximo vídeo e até mais.